com informações e também com a nossa entrevistada que topou fazer comentários comigo. Eu sempre gosto, viu? Doutora Letícia von Sosten, advogada, especialista em direito ambiental. Eu sempre gosto de me sentar ao lado de pessoas inteligentes e que a gente possa trocar ideias, inclusive com a visão, Letícia, de cidadã. Porque você vem hoje convidada por mim como profissional, como uma referência no direito ambiental aqui do nosso estado, mas como cidadã também compartilhar. É a visão que eu costumo dizer, é próxima ao nosso cidadão que está nos escutando aí no carro, dando a grata alegria da audiência. E aí eu quero agradecer demais para você ter vindo para bater papo conosco hoje sobre direito ambiental e também sobre o cotidiano. Boa tarde, Letícia. Não posso dizer que a surpresa me pegou de surpresa. Foi agora a coisinha de últimos minutos. Mas é um prazer realmente muito grande poder estar aqui, além de contribuir com o seu programa. Eu estou sentindo falta, Fran, o microfone 4. Ela fica mais próximo do microfone. Pronto, mais próximo. Vamos ver se melhora. Compartilhando essa experiência que a gente vem tendo ao longo dessa militância no direito ambiental, mas também dentro do possível, bater esse papo com você, Maravilha. Que é sempre tão gostoso. Maravilha! Olha, a gente está hoje na alegria da presença da advogada Letícia von Sosten. Doutora Letícia, as eleições começam aí, se aproximam. Como cidadã, uma palavra como cidadã. E também queria ter um comentário em relação a esse tema que é tão importante e pertinente para todos nós, que é o direito ambiental, sob a ótica de o que é que a gente deve questionar os nossos candidatos em relação acerca desse tema. Sêmio, as eleições é sempre uma grande oportunidade para que se abra debate sobre os temas de interesse da população, né? E as agendas ambientais estão muito restritas àqueles candidatos que naturalmente se identificam com essa temática, como, por exemplo, o deputado mineiro, né? Algum ou outro que fez a sua militância política levantando essas bandeiras. Mas ele é um tema, evidentemente, de interesse de todos, porque, como a própria Constituição diz, o meio ambiente ecologicamente equilibrado é direito e dever de todos. Então, todos devem se envolver, sim, nas soluções que a preservação dos nossos recursos naturais exigem. Numa agenda de candidatura, certo? O que eu vejo hoje no estado do Rio Grande do Norte, Sêmio, é um cenário de muita insegurança jurídica para quem empreende, tá? Então, sem dúvida, o candidato que perceber as linhas, as diretrizes principais da execução da política estadual de meio ambiente e conseguir transmitir isso para a sociedade, ele vai chamar atenção, tá? Porque a questão ambiental ela não é simplesmente preservar ou conservar. É, sobretudo, utilizar de forma adequada, sustentável, os recursos naturais que são indispensáveis para a vida humana em todas as suas manifestações. Certo? Tanto as manifestações que envolvem os serviços, como a indústria, porque ninguém hoje pode prescindir da industrialização, na produção rural, certo? Onde esses recursos são insumo, né? Então, eu acho que o mais importante hoje é acenar com um cenário de maior tranquilidade para quem empreende dentro, naturalmente, dos princípios e linhas do desenvolvimento sustentável. E isso é importante falar porque, assim, eu fico muito à vontade de, orgulhosamente, não é nem um tom arrogante, qualquer coisa do tipo, eu falo com orgulho e falo como obrigação. Eu tenho aí toda uma militância como consultor, como pai, como cidadão, nessa área de preservação do meio ambiente, desde a plantação de árvores. Dizem que todo ser humano deve plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho. Eu já cumpri aí para algumas gerações futuras, porque foram algumas centenas de árvores que eu já plantei, uma filha só, e um livro. Mas eu tenho essa alegria, esse orgulho.
Mas o que me incomoda muito é que, às vezes, a temática fica muito presa, Letícia, a questões ligadas à preservação do passarinho ou da plantinha e não dão ênfase a essa palavra que eu acho chave que você colocou aí, desenvolvimento sustentável. Essas duas palavras que eu acho que tem que ser o nosso foco. Mas a gente vai explorar mais isso daí no bate-papo com você, que a gente está hoje na presença da doutora Letícia von Sosten, advogada, especialista em direito ambiental. Estamos sendo transmitido pelo Facebook, Instagram, pelo YouTube, no arroba meio-dia, no arroba 94FM, Rádio Cidade, Ilhões esse ano. Mas é mais ou menos por aí, Gustavo? Eu queria só mandar uma saudação para a doutora Letícia, que é uma referência no direito ambiental aqui do Rio Grande do Norte. Ela que também luta muito pelo setor do camarão, a carcinicultura, um setor tão sofrido aqui do Rio Grande do Norte, que leva o nosso nome, que quebra fronteiras com um grande produto que nós temos, mas que é muito perseguido pelos órgãos ambientais. Isso está mudando um pouco, mas ela falou aí da insegurança jurídica. É nosso maior problema aqui no Rio Grande do Norte em relação a esses órgãos ambientais que fiscalizam muitas vezes com caráter teológico, não cumprindo a lei. Mas vamos lá, vamos falar de Alckmin. Doutora Letícia von Sosten, a gente falava aí sobre, eu aproveitei já explorando a área de militância da advogada Letícia von Sosten, que é o direito ambiental, e já fazia uma pergunta há pouco dizendo quais são as áreas que todos nós cidadãos precisamos estar atentos nas discussões em torno das eleições de 2018. Aí Gustavo veio e colocou aí algo que a gente acompanhou nos últimos anos, muito embate dos órgãos de fiscalização em torno do desenvolvimento sustentável. E ele colocou que as coisas até melhoraram. Como é que está esse cenário? Houve sim melhoras nessa área? Temos o que avançar ainda? Temos o que avançar sempre, né? Isso acho que é uma aspiração da humanidade, avançar. Mas não é possível também deixar de registrar, né, que nos últimos 4 anos algumas coisas aconteceram que representam algum avanço, né? No âmbito do IDEMA, eu destaco, Sêmio, a transparência com que o diretor-geral Rondinelli vem conduzindo as suas ações, né? Como principal gestor da política estadual do meio ambiente, do nosso estado. E com relação ao IBAMA, né, eu ressalto, né, que nós... havia aqui algumas pessoas que não eram do nosso estado, que como servidores federais faziam parte dos quadros do IBAMA no Rio Grande do Norte, e que essas pessoas mesmo, certo? Não eram não a entidade. Assumiram posturas bastante agressivas em relação aos nossos principais setores econômicos, como a carcinicultura e as salinas, e a própria construção civil, né? E, para nossa felicidade, eles voltaram às suas terrinha natal. Então, a gente percebe que o IBAMA hoje voltou também a desempenhar suas funções institucionais, que são ligadas mais aos impactos de âmbito regional, certo? Uhum. Que ultrapassam as fronteiras de um único estado, e o Cadastro Técnico Federal, que é ele quem acompanha, certo? E respeitando, o IBAMA passou a respeitar a competência do IDEMA na esfera da fiscalização, porque houve muito conflito durante uma época aqui entre os dois órgãos, o IBAMA sem reconhecer que o IDEMA era o órgão competente para licenciar e fiscalizar a maioria das atividades que aqui se desenvolvem. É importante ressaltar isso, porque até para o nosso ouvinte que não é afeito ao tema, que não acompanha de perto, né? Diz, por que tem IBAMA, por que tem IDEMA? O IBAMA são as questões que atravessam fronteiras. Isso. É um rio que atravessa... O que mais o IBAMA, por exemplo, nessas competências? Olha, durante muito tempo a gente ficou num limbo legislativo com relação a essas competências, mas finalmente saiu a lei complementar à Constituição 140, que deixou mais explícita essa delimitação,
né, das atribuições de cada ente da federação, certo? No caso, a União é representada pela autarquia IBAMA, o nosso estado pela autarquia IDEMA. Mas, assim, o que interessa, são várias as atribuições, mas especificamente daquela que nos toca mais, que é respeito a licenciamento e fiscalização, a competência de licenciamento do IBAMA é de empreendimentos cujo impacto ambiental ultrapassem as fronteiras de um único estado, certo? Então, hidrelétricas, né? Algumas atividades envolvidas em rios federais podem ser avocadas pelo IBAMA. Mas a maioria a maioria das atividades se desenvolve no município, certo? Porém, como elas às vezes extrapolam também os limites de um único município nos seus impactos, então essa competência passa a ser estadual. Então, se o impacto é local, a competência é do município. Se o impacto ultrapassa os limites de um município, é do IDEMA. E se ultrapassa os limites do estado, é do IBAMA. E na fiscalização, só para complementar, a competência ficou definida a seguinte: a competência prioritária é do órgão que licencia, da esfera que licencia. Qualquer órgão pode até identificar uma infração ambiental, mas deve priorizar a autuação, certo, do órgão competente pelo licenciamento. Então, que tenha... E uma coisa que Gustavo também ressaltou e que eu sei que a gente precisa trazer em nível de discussão aqui e em qualquer... porque é muito importante para a nossa sociedade, é a questão da segurança jurídica, né? Como é que está essa... Porque vamos falar de maneira geral, sem citar exemplo A ou B ou C. Sai uma determinada autorização para uma construção, que é a licença para se construir, aí daqui a pouco chega o Ministério Público, não, mandou embargar, aí o juiz acatou e tal e tal. Como é que está essa questão aqui no nosso estado? Essa questão ela é bem recorrente, né? Nós vimos, eu vi a semana passada a notícia de que o Ministério Público Federal estava recomendando a paralisação das obras do Parque da Via Costeira, né? Esse parque que está sendo projetado e que em breve... é do IDEMA. É do IBAMA, né? Não, do IDEMA. Do IDEMA, melhor certo? Falando. É um órgão, é um parque para a convivência, né, da população num ambiente natural, certo? Ali nós temos a praia e nós estamos ao pé do Parque das Dunas. Isso, né? É o antigo Vale das Cascatas. Estava abandonado durante décadas e que o IDEMA está liderando aí para fazer um parque ali. Isso, exatamente. O que é que um espaço público, certo? De baixíssimo impacto, porque não tem edificações, né? Um banheiro, talvez. Talvez, para trocar de roupa, para ir no banheiro. Mas, assim, é um espaço de convivência da população numa praia que a gente sabe que ficou meio restrita, né, aos turistas dos hotéis. Quase que privados. Não porque não se tem acesso, mas exatamente por não existir um espaço em que a população pudesse estacionar isso, seu né? carro. Isso, desfrutar daquele... Tá? Então, essa é uma coisa, Sêmio, que eu ainda não enxergo um cenário mais otimista. Ainda percebo especialmente no Ministério Público, nas duas esferas, né, esse arroubo, né, de executor de política e não de fiscal da lei, que seria o seu papel constitucional, né? Então, via de regra, eles terminam se imiscuindo em questões que são da competência dos órgãos executores, tá? Então, a drenagem, por exemplo, como foi um dos aspectos, pela notícia que eu li, tá certo? Suscitados pelo Ministério Público. Poxa, será possível que o IDEMA faz um projeto e não avaliou a drenagem? E o que é uma drenagem à beira-mar? À beira-mar, né? Certo? Então, isso, naturalmente, todo mundo que vai empreender morre de medo. Eu estou com a licença, eu estou com um ato que foi produzido depois de um procedimento rigoroso, demorado, caro, e ele pode ser um nada jurídico. Porque dependendo da interpretação
de um ou outro membro do Ministério Público. E interpretação essa, se me permita já acrescentar, que foge da literalidade, às vezes, da lei, certo? Da própria literalidade. É uma interpretação... É uma interpretação principiológica, não sei o que e tal, mas de uma construção, certo? Que pode ser debatida em outros ambientes, não no nível de quem está executando a lei. O executor da lei deve seguir a lei. Ah, mas a lei está errada? Vamos discutir a lei, sim, também nos seus ambientes propícios, que são que é o legislativo, certo? Então, a gente judicializou demais, né, no Estado. Eu tenho notícias muito tristes de empreendedores que estão buscando as oportunidades além das nossas fronteiras, certo? Eu tenho várias. Eu tenho uma, me permita, doutora Letícia von Sosten, advogada especialista em direito ambiental, que está conosco hoje aqui na bancada do Meio Dia Cidade. Eu conheço casos de empreendedores, por exemplo, só nessa área, que pagou alguns milhares de reais para dar entradas em licença que levaram 1 ano e meio para sair, e aí ao final de tudo isso ele foi aqui na Paraíba, deu entrada em um empreendimento muito similar, custou nem 100 reais, 80 reais, alguma coisa por aí, 800 reais, e que saiu em poucos dias. Então a gente vê a velocidade, questões ligadas à velocidade, ao custo que é, e dessa insegurança que a gente vive no ambiente do Rio Grande do Norte. Eu estou falando besteira? Não, Sêmio. Infelizmente você não está falando besteira. Essa é a realidade enfrentada por quem pretende produzir no nosso estado, tá? Eu não culpo o órgão, porque cultura é uma coisa que se instala e que para ser mudada leva tempo, né? Mas que há a necessidade de se repensar a forma de licenciar, a meu ver, nós precisamos fugir desse modelo cartorial, certo? Existem instrumentos, tanto na nossa legislação, como em outras leis esparsas, que permitem, sim, que o órgão cumpra seu papel com segurança, certo? Que ele fique tranquilo de que está exercendo o controle das atividades de forma consistente, certo? E dando agilidade e criando mecanismos de incentivo a quem empreende aqui, tá? É dizer, nesse âmbito todo, que muitas vezes o que a gente vê em questões ligadas à tecnologia não são abraçadas por determinados órgãos de fiscalização que viram isso que você estava falando, né? Estruturas cartoriais. Isso. Né? Que o carimbo, ou que o ser humano, até mesmo para a gente ver as coisas acontecerem de forma mais ágil, né? E veja só, Sêmio, deixa eu ver só aqui, em certificado do ano, mas acho que foi 2013, tá certo? O que é isso que você a lei do licenciamento eletrônico, que instituiu o sistema de licenciamento eletrônico. Essa lei ela foi feita em parceria com o SEBRAE, tá? E o que é que ela visava? Não era simplesmente digitalizar processos, tá? Era automatizar a informação. Exemplo. Nós temos a possibilidade hoje, por lei, tá, de nos empreendimentos que são considerados de até médio impacto, certo? E que também são a expressiva maioria das atividades envolvidas no nosso estado, nós temos pouquíssimos grandes empreendedores, né, Sêmio? Perfeito. E essas atividades se enquadram num tipo de licença chamado licença simplificada, que ela só é simplificada porque ela condensa num único procedimento as 3 etapas de análise, certo? Que é referente à localização, instalação e operação, com a ideia de dar agilidade para o pequeno,
que precisa de rapidez para girar seu negócio. Tá? Isso é importante falar sobre o âmbito, inclusive, que muitas vezes para ele ter acesso a créditos diferenciados, é exigido de um Banco do Nordeste ou de órgãos de questões como essa, que muitas vezes o afastam, deixam ele marginalizado, à margem do mercado. E às vezes ele, por uma questão de sobrevivência, ninguém aqui está dizendo que isso é certo, mas às vezes o fato é esse, ele termina iniciando sua atividade sem a legalização completa, tá? Então, o licenciamento eletrônico, ele foi pensado para utilizar as ferramentas modernas que hoje estão à disposição do ser humano, como, por exemplo, o geoprocessamento. Então, não há mais sentido, em muitas das atividades, se deslocar um técnico para o local onde vai ser implantado o empreendimento para tirar uma fotografia e voltar e ir para o geoprocessamento para identificar com precisão a localização daquele empreendimento e os impactos indiretos que ele pode estar causando a áreas importantes para a preservação do meio ambiente. Porque certo? Ele tem hoje satélite, ele tem como é que chama? Geoprocessamento, certo? Tudo isso. Então, uma coisa é a visão horizontal na altura dos nossos olhos. Isso. E outra é a visão que você tem de um satélite. Você vê tudo que está no entorno com a tecnologia atual com muita precisão. Então, o grau de confiabilidade de um licenciamento feito com base nas informações disponíveis em satélite é muito maior do que aquele que depende exclusivamente de um técnico que vistoria o local, certo? E a vistoria, Sêmio, é uma etapa que impacta no time do licenciamento. Porque requer a diária, requer o carro disponível, certo? Todo um custo adicional que já está eliminado por lei. Certo? Você pode hoje trazer, vantagem para quem quer empreender, é vantagem para a sociedade, porque o fato muitos desses terminam sem ir atrás da regularização, o que não é bom enquanto sociedade, para o órgão que fiscaliza, porque custo vai para o chão, diretamente ligado à questão da eficiência, que a gente cobra tanto da máquina pública. Exatamente. Né? Essa, no mínimo, um alerta que a gente faz. Eu estou batendo papo hoje com a doutora Letícia von Sosten, advogada especialista em direito ambiental. São exatamente 12 horas e 51 minutos. Estamos com a doutora Letícia von Sosten, advogada especialista em direito ambiental. Doutora Letícia, durante o intervalo comercial, a gente conversava aqui um tema, inclusive que eu faço uma costura também no comentário elogioso. Gustavo Negreiro, jornalista e advogado, elogiava a presença da doutora Letícia conosco hoje. Elogiava, na verdade, a doutora Letícia. Eu aqui estou trazendo, porque é sempre uma alegria ter gente inteligente aqui do nosso lado. Obrigada. E ele colocava também questões ligadas lá à carnicultura e questões ligadas a uma verdadeira perseguição que houve aí nesse setor. Trazendo isso daí e chamando a atenção que muitos desses carnicicultores são pequenas unidades, não são fazendas, gente, que tem 1.000 funcionários, 1.500 funcionários, não, são pequenas unidades ali espalhadas pelo interior do nosso estado. Eu queria que você nos contasse como é que está esse setor. Sêmio, só para informação, 80% da atividade de carnicultura desenvolvida em nosso estado está na mão de pequenos empreendedores. E o que são? É o dono da fazenda e quantas pessoas mais? Muitas são até de subsistência, certo? São famílias que vivem. Famílias, certo? E que empregam duas, três pessoas, tá? Mas, independente disso, a carnicultura é uma atividade já muito conhecida do ponto de vista dos seus impactos, dos seus efeitos, tá certo? Da sua sistemática, do seu manejo, certo? A carnicultura, de fato, a partir daquele evento de 2007, né, com a mortandade do peixe, em que foi associada aquela mortandade à despesca de um viveiro de camarão, de lá para cá ficou estigmatizada como se carnicultura mata peixe, tá? E veio e sofreu, e olha, a quantidade de ação civil pública solicitando
a retirada desses viveiros de camarão, de viveiro, de 2 hectares. Certo? Pequenas unidades. Aí se movimenta a máquina da Justiça Federal para expulsar um trabalhador que está ali 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, certo? Numa atividade que os riscos já são absolutamente conhecidos e já estão sob controle e mitigados há muito tempo, né? Para tentar diminuir isso, nós buscamos, né, a NCC, juntamente com o deputado Gustavo, né, nós fizemos a Lei Cortez Pereira. O órgão ambiental está respeitando a Lei Cortez Pereira, mas ele ainda sofre a repressão do Ministério Público com relação à aplicação da Lei Cortez Pereira, porque o Ministério Público não reconhece a Lei Cortez Pereira. O que fala essa lei? A Lei Cortez Pereira eu costumo chamar de Lei Cara Crachá, certo? Porque o que nós fizemos, Semi, foi simplesmente traduzir o que estava no Código Florestal de 2012 e que não estava sendo entendido como aplicável à aquicultura, da qual a carcinicultura é apenas uma espécie, né? Porque aqui o acirramento era em relação à carcinicultura, então deixaram até de considerar como aquicultura. Eu vi decisão que estão querendo forçar a barra de dizer que carcinicultura é aquicultura, certo? Então, o que é que nós fizemos? Fizemos uma tradução, uma adaptação disso para a realidade do Rio Grande do Norte, especificamente para a carcinicultura, demonstrando que aquilo que estava no Código Florestal era aplicável. Perfeito. Eu ainda recebo a ação civil pública impetrada há menos de um ano, questionando a permanência dessa atividade onde elas estão, certo? Sob a alegação de que está desmatando, que desmatou mangue há 20 anos atrás e que está impedindo a regeneração desse bioma, certo? Então, eu não sei explicar por que essa resistência com essa atividade, que, como o Gustavo Negreiros falou, é um ícone do nosso estado, certo? Perfeito. O poti, ninguém é o camarão. É o comedor, certo? De camarão, né? Nós somos destaque no Brasil e no mundo por conta disso, menos aqui, né? E muitas vezes expulsando empreendedores, aquele que pode, está indo para o Ceará. Ou está indo para outras regiões, porque a gente aqui tem um ambiente de negócio muito hostil. Né? Isso é importante se colocar. Tem também um outro tema que é importante a gente colocar. A gente está na reta final do nosso programa, mas eu quero uma palavra sua sobre questões ligadas à regularização e que é tão importante que o produtor rural fique atento aí para evitar, inclusive, de que ele venha, como a gente colocava, à margem da lei, à margem da sociedade e termine sendo prejudicado com acessos a créditos, enfim. Semi, eu gosto muito de uma máxima que diz assim: você vai precisar de um advogado, um engenheiro e um médico pelo menos uma vez na sua vida. Mas do agricultor rural, do produtor rural, você precisa 3 vezes ao dia. É isso aí. Tá? Então, o que foi o desafio do Código Florestal, se não tentar compatibilizar a necessidade de produzir alimentos, certo? E, ao mesmo tempo, claro, não esgotar os recursos naturais que são importantes para a nossa qualidade de vida, certo? E no bojo dessa discussão, que algumas pessoas talvez se lembrem, né, ficaram ruralistas e ambientalistas se degladiando e terminou, como sempre costuma acontecer, surgindo uma solução intermediária, porque o radicalismo, eu costumo dizer, só tem uma vantagem, é que ele termina levando a um consenso, porque não pode ficar só de um lado, só de outro. Perfeito. E esse consenso ele girou em torno da principal, foi assim, muitos produtores rurais no Brasil inteiro e tinham ocupado, sim, efetivamente, áreas de preservação permanente ou de reserva legal ao arrepio da lei. Mas hoje esses espaços eram espaços de produção de alimentos, certo? Nós vamos simplesmente fazer os recusos, expulsar essas atividades e deixar de ter essa produção. Então,
foi criado o mecanismo da regularização ambiental. Tá, tudo bem, você vai ficar, mas você vai se aderir ao programa de regularização ambiental. E esse programa deveria ter sido implantado pelo governo do estado e não foi. Não foi. Não foi. E você diz no passado, tinha prazo isso aí? Tinha prazo. O governo federal editou um programa, então pelo menos nós temos uma referência. O que me preocupa em relação ao produtor rural, certo, é porque a adesão a esse programa, ele é requisito para uma série de benefícios, como, por exemplo, a suspensão de qualquer processo criminal envolvendo os fatos, certo, da sua ocupação anterior, como, por exemplo, acesso a crédito rural específicos para agricultura familiar, certo? Então, eu queria chamar a atenção, eu lamentei muito a saída do Zé Vieira, né, da candidatura dele, né, mas eu chamo a atenção da classe rural para reivindicar do estado do Rio Grande do Norte que passe a implementar o programa de regularização ambiental para que eles possam estar nacionalmente aptos a usufruir de todos os benefícios do Código Florestal. O registro é Zé Vieira, líder empresarial da área da agricultura, foi presidente, vai voltar, eu acredito, ele pediu licença, né? Da FAERN, que é a Federação da Agricultura do nosso estado, enfim, uma liderança e que, no mínimo, enobreceria o debate, o discurso. Ele era pré-candidato a senador e abriu mão da sua pré-candidatura, mas, no mínimo, enobreceria em torno desse tema tão importante, como bem colocado por doutora Letícia von Sosten, nossa convidada de hoje. Se a gente vai precisar de um médico ou um advogado ou um engenheiro uma vez na vida, quem trabalha na agricultura a gente precisa 3 vezes ao dia. Doutora Letícia von Sosten, muito obrigado pela sua presença hoje aqui e dizer no mínimo que precisamos voltar mais a esse tema. É um tema que essa Rádio Cidade sempre está trazendo a discussão. A gente da Rádio Cidade teve aí o condão de um debate em torno de recursos hídricos que foi Sérgio Pinheiro, o consultor Sérgio Pinheiro, liderou junto conosco aqui no programa Meio Dia Cidade, e um documento foi feito e a gente vai trazer nas entrevistas que vão começar agora a partir do dia 16 de agosto, em torno das candidaturas homologadas, aí oficialmente vamos trazer questões ligadas a recursos hídricos e, no mínimo, a sua presença hoje aqui nos ajuda a trazer luz sobre um tema tão importante que é a questão ligada ao meio ambiente sob a ótica do desenvolvimento sustentável. Muito obrigado. Eu agradeço a presença. Maravilha.